Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma semana se passou e aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos do livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal, para que estes sussurros possam chegar a mais pessoas. Porque, no fundo, é a leitura e o que com ela enriquecemos, a felicidade que ela nos provoca, que importa. Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, quando nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando as balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até ao dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Antes de sussurrarmos acerca deste primeiro excerto que aqui vos li, é importante esclarecer, como talvez se tenham apercebido, que estamos perante um texto escrito em português do Brasil. O que é notório em algumas palavras e construções frásicas, sobretudo no emprego do determinante possessivo sem artigo, como podemos ver em meus olhos, em vez de os meus olhos, do gerúndio, como mais à frente exemplificarei. De notar que tal acontece dado que Clarice Lispector viveu grande parte da sua vida no Brasil. Este excerto inicia-se então com a descrição da filha do dono da livraria, personagem com um papel importante neste texto, já veremos porquê. Esta descrição, que nos oferece uma caracterização direta desta rapariga, e é caracterização direta porque surge escrita diretamente no texto, aqui feita a partir ou através de outra personagem, é efetuada por meio de uma enumeração, no qual desempenham um papel importante vários adjetivos: gorda, baixa, sardenta, crespos, assim como um advérbio de modo, excessivamente, que reforçam uma descrição pouco simpática da rapariga. Como se isso não fosse suficiente, também nos é dito que a rapariga ainda enche os bolsos da blusa por cima da barriga com doces balas em português do Brasil. Oferecemos uma imagem ainda menos agradável. É também neste primeiro parágrafo que nos são oferecidas mais 2 informações importantes. Ficamos a saber que a entidade que conta a história, ou seja, a narradora, que é também a personagem principal, é participante, já que conta esta história usando a primeira pessoa, inicialmente no plural, nós, e que esta caracterização surge como se estivesse a ser feita por ela, denotando a pouca simpatia que sente pela filha do dono da livraria. Outro aspecto importante que o início desse texto nos dá a conhecer
é o amor que a nossa personagem principal tem pelos livros, ao referir que a outra tem aquilo que qualquer pessoa devoradora de livros gostaria de ter, ou seja, um pai dono de livraria, ao contrário da outra que nem sequer sabe aproveitar este fato. De notar aqui a importância do uso de devoradora, que reforça esse seu amor, assim como a sua capacidade de leitura. É também através das informações que a personagem principal nos oferece que ficamos a conhecer melhor a outra rapariga, a tal gorda, sendo dito que esta era má, o que é acentuado com a frase "mas que talento tinha para a crueldade", e ainda mais com a frase "toda ela era pura vingança", na qual o toda, associado ao adjetivo pura, reforça ainda mais este lado maléfico dela. Por outro lado, ao dizer-nos isso e que chupava as balas com barulho, assim como a frase seguinte "como essa menina devia nos odiar", percebemos que há aqui comportamentos, por parte da rapariga que é filha do dono da livraria, que surgem como uma espécie de inveja e vingança por ela ser gorda, sardenta, ao passo que as outras, incluindo a narradora, eram imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos lisos, como nos diz o texto. Uma enumeração carregada de adjetivos, bonitinhas, esguias, altinhas, livres, com o advérbio de modo associado, imperdoavelmente, que nos acentua os comportamentos da rapariga como uma espécie de vingança pelo que as outras são e ela não. Depois destas informações importantes, eis que ficamos a saber que esta maldade é exercida em particular com a narradora, que nos informa que comigo exerceu com calma e ferocidade o seu sadismo, e é-nos dado o motivo pelo qual tal acontece, ou seja, tudo se dá com particular ênfase com ela devido ao amor que esta tem pelos livros e pela leitura. De notar aqui o contraste entre o adjetivo utilizado, calma, e os nomes ferocidade e sadismo, que nos revelam toda a crueldade e atrocidade que é praticada de forma calma, ou que nos dá a conhecer um lado assustador da pessoa que a pratica. A narradora é, assim, alvo da maldade da filha do dono da livraria, que sujeitava a tudo e às mais diversas humilhações devido à sua vontade de ler. Aliás, esses comportamentos indevidos, vistos ou sentidos como uma tortura chinesa, ou seja, uma maldade contínua, prolongada, iniciaram-se quando a narradora soube, casualmente, que a outra possuía o livro As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Repare-se, pois, em como a maldade era de fato premeditada, como aliás mais à frente confirmaremos, já que este advérbio de modo casualmente, embora pareça aqui inocente ou ingênuo, é tudo menos isso, pois esta informação foi dada à nossa narradora de forma propositada, uma vez que a filha do dono da livraria sabia perfeitamente o que despertaria nela com esta informação. Veja-se depois a descrição do livro que despertou os acontecimentos que se seguiram, feita inicialmente com o adjetivo grosso, mostrando-nos que era um livro volumoso com muitas páginas, algo que os amantes da leitura apreciam, intercalada pela invocação "meu Deus", que salienta a felicidade sentida com a possibilidade de ter aquele livro nas mãos, seguida ainda pelo uso de uma enumeração. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo. Nesta, somos tomados pelo uso do gerúndio, comumente usado no Brasil, mas que aqui assume uma expressividade ainda maior, por conferir uma continuidade, um prolongamento do desejo de estar com este livro, que é assim intensificado ainda mais quando ela diz comendo-o, dormindo-o, ou seja, é como se ela nos dissesse que esse livro passa a ocupar a vida dela em todos os momentos, e como se ela se alimentasse dele e até dormisse com ele de tal forma que seria incapaz de o largar. Creio que a ideia de um bom livro é muito bem representada aqui com estes recursos, pois para quem gosta de ler, esta é uma forma de falar de livros que nos marcam e que nos seduzem tanto que nos sentimos incapazes de os largar. Eis que então, enquanto esperava para ter este livro nas mãos, a nossa narradora diz ter-se transformado na própria esperança da alegria. Frase muito bonita e significativa por nos mostrar a fase de espera, a esperança de alegria, que só se confirmaria e seria de fato alegria quando acontecesse aquilo que ela tanto desejava, ou seja, quando tivesse o bendito livro nas mãos. No entanto, confirma-se, isso sim, a maldade da rapariga, que sem hesitar e olhando nos olhos da narradora, lhe diz que havia emprestado o livro a outra menina, prolongando assim a sua espera.
Apesar de desiludida e espantada com a situação, a narradora deixa-se novamente tomar pela esperança de ter o desejado livro nas mãos, e só isso já era suficiente para a fazer sentir-se melhor. Este excerto termina com uma frase tão bonita e significativa: guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria e os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava, mostrando aquilo que a motivava, aquilo que lhe dava forças e esperança, os livros, e revelando-nos como a sua vida foi pautada por essas esperas e pela vontade de ter tantos livros nas mãos. E esta esperança, só por si, já tornava a sua vida melhor. Podemos agarrar nesta situação e trazê-la para a nossa vida e relembrar como, tantas vezes, há coisas tão simples, mas significativas que nos guiam e dão forças para continuar. Mas não fica simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa boa mãe entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: "Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem sequer quis ler." E o pior para esta mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio a potência de perversidade da sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse, firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Peguei o livro. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece-me que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Nesta segunda parte da leitura, é reforçada a ideia da maldade da filha do dono da livraria, quando ficamos a saber que esta foi ainda mais longe, na sua crueldade, num plano que a nossa narradora caracteriza de tranquilo e diabólico. Dupla adjetivação, algo contraditória, mas que mostra as características nada positivas da rapariga, que agia de forma tranquila, ao mesmo tempo que era diabólica naquilo que preparava. Ainda assim, a narradora vai lá no dia seguinte, aliás, muitos dias seguintes se repetiram, mantendo-se ingenuamente, com um sorriso e o coração batendo. Algo que nos mostra que enquanto uma é maléfica, a outra mantém-se esperançosa e com fé nas coisas boas que possam acontecer. Ainda bem que há pessoas assim, com esta capacidade incrível de acreditar que coisas boas vão sempre acontecer. No entanto, na nossa história, isto demoraria a suceder, pois a cada novo dia surgiu uma desculpa diferente para que o livro não chegasse. Eis que, então, vai surgir na história uma outra personagem que vai mudar o rumo dos acontecimentos. Trata-se, pois, da mãe da filha do dono da livraria. E tudo acontece quando, mais uma vez, à porta de sua casa, a narradora via, humilde e silenciosa, nova recusa do livro.
Veja-se novamente aqui a importância da dupla adjetivação, que nos ajuda a caracterizar a nossa personagem. Eis que a senhora, sem entender o que se passa, pede explicações às duas raparigas, seguindo-se uma confusão silenciosa entrecortada de palavras pouco elucidativas. Também nesta frase os adjetivos servem bem o seu propósito. E à medida que a conversa avança, a senhora entende menos por que razão o livro ainda não foi dado à nossa narradora. Até que surge no texto uma frase magnífica. Até que essa boa mãe entendeu. E é porque nos revela o exato momento em que essa boa mãe, como é qualificada pela nossa narradora, o que ainda reforça mais a diferença entre a mãe e a filha, como vamos verificar com a restante leitura, essa boa mãe, dizia eu, se apercebe da filha que tem e da imensa maldade desta. Quando percebe o que se passa e diz à filha que o livro em questão tinha estado sempre em casa e que ela nem sequer o tinha lido. Assim, tal como nos diz a narradora, o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia, mas sim a descoberta horrorizada da filha que tinha. Notemos mais uma vez a escolha certeira das palavras, quando fala na descoberta, mostrando-nos que se trata de algo que ela desconhecia, e mais, é uma descoberta horrorizada, porque com ela a senhora se apercebe da maldade e da crueldade da filha, cuja potência de perversidade era, até aquele momento, desconhecida. Essa descoberta foi dolorosa e marcante, de tal forma que o verbo usado depois, refazer, reforçado pelo gerúndio, a senhora finalmente se refazendo, o que nos mostra que foi um acontecimento, por ser difícil, implicou que a senhora demorasse algum tempo a cair em si e a conseguir recuperar do que acabara de acontecer, até que ela conseguiu ordenar para a filha, de forma firme e calma, novamente a dupla adjetivação que também nos ajuda a caracterizar esta senhora, sobretudo depois do que acabara de acontecer, ela ordena então à filha que empreste o livro à nossa narradora, com a promessa de que esta última poderia ficar com o livro o tempo que quisesse. Também a frase que se segue é muito bonita e significativa, pela visão que nos mostra da vida e dos desejos da nossa narradora, que, por ter pouco, se contenta com algo tão simples. Eis a frase: pelo tempo que eu quisesse, é tudo o que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Os momentos que se seguiram, com o livro na mão, foram a vivência de um sonho tornado realidade. Daí que o regresso a casa tenha sido feito com a nossa narradora estonteada, a segurar o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito, que estava quente, e o coração pensativo. Novamente os adjetivos a conseguiram o pretendido, e a personificação do coração, já que a qualidade que lhe é atribuída, pensativo, na verdade, pertence à nossa narradora, à dona deste coração. Assim, este seu coração estava finalmente quente pela felicidade que sentia com o que acabara de conseguir. E o coração pensativo, com o que se passara e com aquilo que se seguiria. Mas eis que o que acontece depois, quando a nossa narradora já se encontra em casa, nos mostra de fato em que consistirá, para ela, a felicidade. Ao chegar a casa, ela não se pôs como esperado, e sobretudo após tanta espera, a ler o livro de forma desenfreada. Pelo contrário, enganava-se a si mesma, fingindo não o ter para depois aos poucos ir lendo, conquistando assim e prolongando o sentimento de felicidade que sentia em cada instante que lia. E ela prolongou essa felicidade de diferentes formas, intercalando os momentos em que surpreendia a si mesma com a leitura, com outras alturas em que adiava a mesma. Fingia esquecer-se do livro e não saber onde ele estava, ou seja, tal como ela diz, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade, explicando-nos assim a situação que dera título ao livro e em que consistia essa felicidade clandestina, escondida, secreta. Eis como o adjetivo clandestino associado ao nome felicidade adquire assim contornos sentidos pouco comuns e inesperados ao mesmo tempo que bonitos. Mas ela também nos oferece uma informação que nos dá a conhecer algo da sua vida, a de que a felicidade seria sempre para ela algo clandestino, como se ela não tivesse o direito de usufruir dela livremente, sem problemas. Por fim, uma série de imagens são-nos oferecidas e carregadas de metáforas permitem-nos perceber melhor o que ela sentia. Ela passou a viver no ar, como se voasse, flutuasse de tão feliz que estava. Era uma rainha delicada, porque assim se sentia, pelo que agora usufruía, o que antes seria considerado um luxo para ela. Mas oferece-nos uma outra imagem fantástica que nos diz tanto. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Mostrando-nos como o que acontecia quando ela estava com o livro a mudava e como era este grande amor dela pelos livros
de tal forma que se sentia como se estivesse com o seu namorado. Para ser mais correto e conferir o maior clima de clandestinidade, de algo secreto, proibido, tal como ela diz, era uma mulher com o seu amante. Fabulosa esta metáfora que nos leva para novos mundos e nos mostra aquilo que a leitura e o fato de ela ter um livro nas mãos provocava nela. Eis aqui um texto com uma ação significativa e reveladora do valor e da importância dos livros, com um número reduzido de personagens, todas com papéis muito bem definidos e objetivos, com um espaço que se revela limitado e o tempo que está ao serviço de evidenciar a maldade da filha do dono da livraria, já que nos mostra como esta faz a narradora, participante, sofrer. E eis aqui, também de forma rápida, a referência às 5 categorias da narrativa neste texto. Esta é uma história fantástica, que, de forma simples e através do olhar de uma criança, nos mostra algumas coisas que parecem simples, mas são tão importantes na vida. Aconselho-vos a ficarem a conhecer mais acerca desta obra através da sua leitura, sobretudo porque o livro Felicidade Clandestina reúne 25 textos que tratam de temas diversificados como a infância. Aliás, neste texto há marcas da infância da autora pelos locais e situações referidos, da adolescência, a família, o amor, entre tantas outras temáticas, com uma técnica diferente, em que nos são dados a conhecer os processos mentais das personagens, com histórias e acontecimentos que vão surgindo, quase como se não pudessem ser controlados. Este texto que vos li é tão bonito e tão profundo, sobretudo por nos mostrar como é fácil ser feliz com algo tão simples como um livro, e que, à semelhança de outros textos que já vos trouxe, nos mostra a importância da leitura e o que esta pode trazer a cada um de nós. Que saibamos todos ter e criar momentos de felicidade, que é assim que ela surge, em momentos. Sejam eles clandestinos ou não, o importante é que os sintamos, vivamos e aproveitemos. É o que vos desejo a todos. Falemos um pouco da autora deste livro, Clarice Lispector. Nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920 e, devido à sua origem judaica, a família emigrou para o Brasil e de viver em Recife. Aprendeu a ler e a escrever muito nova e logo começou a escrever contos pequenos. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Era uma frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, ingressou na Faculdade Nacional de Direito e começou também a trabalhar em alguns jornais. Em 1943, casou-se com um amigo de turma. O seu primeiro livro surge em 1944, Perto do Coração Selvagem, e é um livro que nos mostra uma visão interiorizada do mundo da adolescência e abriu uma nova tendência na literatura brasileira, marcada por algumas diferenças e características próprias. Com este, recebeu o prémio Graça Aranha. Mais tarde, ganhou outros prémios, com outras obras. Publicou outros livros, como o que aqui vos trouxe. Tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira no século XX. Teve uma vida marcada pelos livros, na escrita e em muito do que fez, tal como nos indicia o conto que vos trouxe. Morreu em 1977. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscrever o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me, prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Se quiserem saber qual o texto abordado na próxima semana, não percam os próximos sussurros, que têm sempre muito para oferecer. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.